nós temos uma previsão, é o que se comenta, de uma reforma administrativa no governo do Estado para 2025. Agora, não é reforma administrativa... De pastas. De pastas, reforma administrativa de mudar, não, porque está insatisfeito. Não, o João vai explicar direitinho o porquê dessa previsão para 2025, João. Douglas, a gente conversou com algumas fontes nos bastidores, todas confirmaram de fato que o governador Rafael Fonteles, lá inclusive após ganhar as eleições em outubro, até tomar posse, ele sempre deixou bem claro que o governo teria dois momentos, de certa forma. Um até as eleições municipais, né? A gestão, claro, é a mesma, as metas já estão programadas, as cobranças existem e vão continuar existindo. Agora, do ponto de vista político, o governo seria separado aí em dois momentos. Um primeiro até as eleições municipais e depois do resultado das eleições municipais, aí o governador, obviamente, já mais de olho na estratégia para 2026, não só dele, mas dos aliados, dos partidos, faria mudanças na gestão, né? Tiago Vasconcelos, por exemplo, os 2 primeiros anos como coordenador lá da coordenadoria, né, que combate as drogas, e na segunda parte do governo, um mandato de deputado estadual, ele exerce um mandato de deputado estadual como suplente lá, até porque muitos deputados participam das eleições desse ano. É bom lembrar que tem Pablo Santos concorrendo em Picos, tem Dr. Hélio concorrendo em Parnaíba, tem outros candidatos. Tem Varton Lacerda em Altos. Exatamente, tem Dr. Hélio, Parnaíba. Deputados, isso, que o próprio Dr. Marcos Vinícius Calume, Floriano. Floriano também. Então, são deputados que vão participar ativamente do processo eleitoral. O Oliveira Neto, que agora também foi confirmado candidato a prefeito de Miguel Alves. Então, quando passar o processo eleitoral municipal, o governador vai avaliar como é que ficou o resultado, vai ter que programar novamente como é que fica a atenção às bases no interior, porque se um deputado, por exemplo, Pablo Santos, ganha a eleição em Picos, obviamente que ele já perde a indicação da Secretaria de Turismo, porque aí ele vai assumir lá a prefeitura, e aí não tem mais, digamos, em tese, ele vai ter que abrir mão do mandato, lógico, de deputado estadual. Deputado estadual, então ele também vai perder, obviamente, a indicação da Secretaria de Turismo. É preciso entender, você que nos acompanha, preciso entender, João, que a relação, quando você passa a ser prefeito com o governo, é de uma outra maneira. Exatamente, uma outra dinâmica. Uma outra dinâmica, Doutor Hélio, caso seja eleito em Parnaíba, certamente tem que renunciar ao mandato de deputado estadual e deve perder a indicação da Secretaria de Meio Ambiente, porque aí ele passa a ser o prefeito de Parnaíba e não mais um deputado estadual. Então, todas essas conjunturas, né, o governador vai levar em consideração após as eleições para, obviamente, atender novas reivindicações da base e, a partir de janeiro de 2025, do ponto de vista político, uma nova etapa do governo. Agora, quando só me perdoe a interrupção, porque senão me foge aqui. Aí eu pergunto a você falou para atender novas demandas, para atender... Aí a pergunta seriam cotas pessoais do governador, ou o governador já pensa na agregação de novos aliados? Olha, Douglas, pelo que a gente tem apurado, é para fortalecer o time que já está com o governador, né? Agora, é claro que se um grupo, de repente, se fortalece, um grupo que hoje é mais independente, se fortalece e vai aparecer novos espaços no governo, nada proíbe, né, que um diálogo seja no sentido de agregar mais forças ao governo. A gente sabe que tem muitos, inclusive, candidatos a prefeito, muitos políticos que eram oposição ao governador, que não votaram em Rafael em 2022, mas tem o total interesse em 2026 estar no grupo do governador. Porque então, aí, lembrando, né? Passou a eleição, os olhos se voltam para 2026. Né? E a dívida já foi paga. O cara não votou em Rafael em 2022. Rafael não apoia ele em 2024. Mas ele está na base do governo. Adere à base Passada do governo, a eleição, zerou. Vai votar em 2026. É provável que haja um diálogo, uma tentativa aí de aproximação. Então, do ponto de vista administrativo, quando a gente fala em reforma administrativa, não é mudança de pastas, não é alterações na estrutura do governo. Isso o Executivo sempre deixou claro que foi um plano de governo apresentado nas eleições, então já existem todas as metas, todos os programas, tudo a ser executado, o que há muita cobrança para que isso seja praticado, né, lá na ponta e que o serviço chegue à população. A reforma seria, na verdade, um rearranjo político, porque a gente sabe que o processo eleitoral
eleitoral muda o tamanho dos partidos. Quer dizer, muitas vezes o partido diz, a gente vai ter candidatos em 70 municípios, mas perde em 40, 50. Exato. Aí, então, quer dizer, uma reforma administrativa muito mais motivada pelo processo eleitoral, pelo resultado, pela possibilidade de alguns integrantes ou quem indica assumir prefeituras, do que propriamente uma reforma, digamos, provocada pelo Executivo. Sim, um deputado estadual que tem o apoio de 3, 4 prefeitos, de repente ele consegue eleger uma base de 10, 12 prefeitos. Então, é natural que ele aumente a sua reivindicação junto ao governo, e isso vai ser, de certa forma, necessário que seja visto. Então, a partir de janeiro de 2025, começa a entrar em prática um segundo momento político do governo Rafael Fonteles. E quando a gente fala janeiro de 2025, não está longe não, viu? Tá nada. Pelo contrário. Rapaz, eu lembro de falando das prévias, João. Como se fosse ontem, já estamos para começar o período de campanha. Já estamos em agosto, no segundo semestre do ano. E o termômetro da política vai mudando e a gente vai acompanhando e levando para o nosso telespectador.